Olá, seja muito bem-vindo à nossa jornada da descoberta. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arquétipos. Os arquétipos, eles são uma ferramenta muito poderosa que disparam em nós e também no universo a motivação que a gente precisa e aquilo que a gente precisa para conseguir atingir os nossos objetivos. Os arquétipos em si, eles são figuras representativas, né, que trazem consigo o poder de nos fazer conectar energeticamente na frequência do arquétipo, né? Então, quando eu preciso ganhar mais força, quando eu preciso ganhar mais agilidade, quando eu preciso ganhar mais inteligência, quando eu preciso ganhar mais astúcia, né, no sentido de conseguir aquilo que eu desejo, os arquétipos nos ajudam. Por quê? Quando a gente pensa em frequência energética, acesso por frequência energética, a gente pensa em acesso, né? Como é que eu consigo me conectar com aquela frequência? Os arquétipos, eles são uma espécie de plug, né? Onde você, a partir da visualização deles, você consegue literalmente plugar na energia do arquétipo e, consequentemente, você consegue ali, a partir disso, estar naquela mesma frequência. Obviamente que quando você acessa aquela frequência, você ainda tem todo um trabalho de conexão, mas ali você já está acessando, e isso é o importante, né? As figuras arquétipas, né? Tudo é arquétipo, né? Quando você tem uma referência de imagem, a partir daquela referência, você tem basicamente o acesso, né, em matéria de reações químicas no seu próprio corpo, né? Então você acessa aquela figura e a partir do acesso àquela figura o teu corpo começa a responder de alguma forma. Os arquétipos hoje, eles são divididos em várias categorias. Eu gosto muito de estudar, né? Eu gosto muito de entender como é que cada pessoa lê, né? E interpreta uma determinada informação. E o que acaba acontecendo? Hoje nós temos várias formas, né, de classificação de arquétipos. Então, por exemplo, nós temos ali, normalmente, né, nós temos duas grandes classificações de arquétipos. Nós temos arquétipos de comportamento e arquétipos de situações, né, os situacionais, ou arquétipos de meio, né, de mudança de meio. Os arquétipos os comportamentais, que são aqueles que agem diretamente dentro da gente, né, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, eles são arquétipos normalmente atribuídos a figuras de animais, a figuras de poder, né? Então, por exemplo, o tubarão. Quando você ativa o arquétipo do tubarão, normalmente você passa a ter os mesmos comportamentos que você assimila que um tubarão tem. Então, aquele desejo de fazer, né, a própria imponência do tubarão, né? Você também tem a questão da não procrastinação, então você evita procrastinar as coisas. Eu, particularmente, eu tenho uma experiência com o arquétipo do tubarão que é muito bacana, que normalmente, assim, eu sou uma pessoa que tem alguns problemas com procrastinação, né? De deixar para depois, deixar para fazer depois. Quando eu ativei o arquétipo do tubarão, praticamente no outro dia, eu já acordei com muito mais vontade de fazer o que eu precisava fazer. Então né, tenho uma facilidade muito grande de manifestar, digamos assim, essas características arquétipas de cada arquétipo que eu ativo. E aí, nesse cenário, né, de comportamento e tudo mais, normalmente eu sempre ativo um arquétipo de comportamento e mais um situacional. Então, aqui no exemplo da nossa apresentação, eu tenho a chave. O arquétipo da chave ele está muito ligado a gente conseguir abrir caminhos, abrir oportunidades que por alguma questão, seja ela qual for hoje, ela tá bloqueada, né? A chave tem esse poder, né? O poder de abrir, o poder de liberar, né? E aí quando você ativa dois arquétipos, como por exemplo tubarão e chave, você provavelmente vai ter ali uma situação onde você vai ter muita mais força, muito mais garra para poder abrir, para poder aproveitar, né? Abrir e aproveitar as situações ali que são disparadas a partir da chave.
Quando a gente pensa em arquétipos, né, a primeira coisa que vem na mente, como eu comentei, vem muita questão da ativação e do resultado, né? Como é que eu ativo um arquétipo, né? Como é que eu faço para conseguir ver o arquétipo na prática? Normalmente, né, um pouco tempo atrás, as pessoas faziam praticamente aquelas sessões arquétipas, né? Então você ficava, por exemplo, recebendo, né, bioquineses ali de arquétipos por um tempo. Mas hoje em dia com o celular, como a gente recebe muita vibração do celular, então hoje a melhor forma de ativar é com planos de fundo no celular das figuras que você quer ativar. Então eu, por exemplo, eu ativo arquétipos e desativo assim a todo momento. Há quem diga, ah não, Paulo, mas você tem que ficar uma semana com arquétipo. Isso não existe. Depende da pessoa, depende de como a pessoa está apta, pronta ou não, né, para conseguir ver o arquétipo reverberando, né, enfim, ressoando dentro dela. Eu sou uma pessoa que eu ativo muito rápido, né, então eu consigo sentir em poucos dias a ativação de arquétipos de comportamento e os situacionais os que demoram um pouco mais. O que eu faço? Eu crio os meus próprios planos de fundo a partir de figuras que eu mais me sinto conectado. Então, esse é o primeiro passo para a ativação do arquétipo, né? Escolher as figuras que você mais se sente à vontade, escolher as figuras que você mais se sente à vontade, digamos assim. E a partir daí, da escolha dessa imagem, que é a que você mais se conecta, você já consegue entender, você já consegue sentir, né, as primeiras reações simplesmente por olhar a imagem, por fazer com que ela, por olhar ela durante todo o dia. Eu trabalho com o celular, eu vejo o celular direto. Então, para mim, por exemplo, né, quando eu ativei a raposa e a chave, para mim foi muito fácil, né, a manifestação, porque a raposa tem essa, né, tem a característica principal de identificação de oportunidade, de perceber algo que as pessoas não percebem. É também um arquétipo de caça, né, que refere-se a arquétipo de poder. Então, para mim é muito rápido, né? Obviamente que, de novo, a minha experiência vai ser diferente da sua, que vai ser diferente dos outros. O fato é, você precisa perceber a ativação dos arquétipos, né, do arquétipo que você está ativando, em coisas sutis. Por exemplo, eu sou uma pessoa que procrastino muito, mas hoje eu era para eu procrastinar uma coisa e não estou procrastinando. Isso já é sobre o arquétipo. Até tem um relato de uma querida aqui do canal que comentou comigo que depois que ela ativou o arquétipo da Cleópatra, ela começou a se posicionar mais, isso se refletiu em vendas, né, dentro do trabalho dela. Então, assim, isso tem tanta força, né, isso é tão forte, que, por exemplo, ela conseguiu vender mais joias folheadas a ouro, lembrando que, né, a rainha do Nilo, ela tem toda essa ligação com riqueza, ela conseguiu vender mais do que normalmente ela vende. Por quê? Porque além de toda a questão do arquétipo, né, trazer para ela esse empoderamento, ela começou a se conectar na frequência da riqueza, na frequência da abundância, que é a frequência, né, que a Cleópatra ela sempre esteve conectada, por ser rainha, etc. Então, assim, você vê que as imagens da Cleópatra, todas elas, ou ela está adornada de ouro, ela está coroada com a coroa, né, ali do Nilo. Então, tudo isso se conecta de alguma forma. Os resultados dos arquétipos, né, eles sempre vão estar condicionados ao tipo do arquétipo. Então, por exemplo, arquétipos de comportamento, eles são muito rápidos para ativar. Então, dentro de, sei lá, no máximo aí, 48, 72 horas, você já começa a sentir as primeiras, né, reações e as primeiras mudanças de comportamento. Os arquétipos que são mais situacionais, então, arquétipo da chave, arquétipo do gafanhoto, de certa forma o arquétipo da borboleta. Então, todos esses que dependem do meio de alguma forma, eles demoram um pouco mais. Então, você vai demorar aí pelo menos uma semana e meia, 2 semanas para começar a sentir os primeiros movimentos. Uma coisa que é importante a gente considerar é que a mudança, né, a ativação do arquétipo, ela também está muito relacionada ao quanto você tem de crenças limitantes. Então, uma pessoa que nunca fez Ho'oponopono na vida. Paulo, eu nunca fiz Ho'oponopono na vida. Tá, nunca fiz. Posso ativar o arquétipo? Pode ativar, mas você precisa entender que você talvez precise de um momento de limpeza antes
de ativar os arquétipos, né? Então, eu sempre falo, né? A jornada da descoberta é justamente para te dar um beabá, um passo a passo, para que você comece a utilizar as ferramentas corretas dentro do teu objetivo e entendendo que é tudo muito ligado. Então, assim, eu não recomendaria, por exemplo, uma pessoa utilizar um arquétipo sem saber o início dessa jornada, né? O que é energia, o que é padrão vibratório, como é que a gente se conecta, né, com as frequências daquilo que a gente deseja, o que é o Ho'oponopono para limpeza de crenças limitantes, como é que você vai, em 21 dias, por exemplo, limpar, né, as suas programações de amor, as suas programações de dinheiro. Sem isso, o arquétipo, ele, de certa forma não, ele realmente perde força, né? E eu percebo que existe uma ânsia das pessoas verem resultado, né? Os arquétipos são talvez uma das ferramentas que te mostram um resultado mais rápido. Mas a questão é o quanto você vai estar preparado para ativar esses resultados. Então, vale a pena aí você pensar nessa jornada, né? Entender que é uma jornada, mas que a partir dela você vai conseguir os resultados que você deseja. Só que tem a questão do comprometimento, que é como eu já falei, eu comecei falando de comprometimento e eu vejo que assim, as pessoas, não é que as pessoas não têm comprometimento, as pessoas não têm tempo de estarem comprometidas. Mas isso, inclusive, eu falei de novo com essa mesma querida aqui do grupo, né, do canal. E eu até falei para ela, eu falei, Lu, quando você não conseguir fazer as 108 repetições do Ho'oponopono, faz 70%, faz 50%, faz 30%, mas faz. É mais ou menos da academia. Poxa, eu queria ir treinar hoje, mas tô com preguiça. Então vai lá e faz uma esteira. Pelo menos você fez. Então, a partir disso, você cria o hábito, né? E também tem a questão da motivação, né? E de novo, né? Eu falei isso para a mesma pessoa, inclusive. Motivação, ela tem que ser a motivação correta. E tem que haver uma motivação, tem que haver uma meta, né? Você chegar para ir treinar, né? Você chegar para treinar e falar, eu vou treinar hoje, né? Vou começar a treinar. Tá, mas qual que é o objetivo? O objetivo é emagrecer. Emagrecer quantos quilos? Quero emagrecer 5 quilos. Pronto, você já tem um objetivo. Quando você chegar no 5, quando você tiver perdido 5 quilos, você chegou no final do objetivo, aí você traça um próximo objetivo. Agora, você chegar, por exemplo, na academia e falar, vou emagrecer. Tá, mas quanto? Não sei, vou emagrecer. É mais ou menos a ideia assim, vou correr uma maratona. Quantos quilômetros? Não sei, a hora que chegar no final eu vou ver. E esse final nunca chega, né? Então é correr uma maratona sem chegada. E aí isso vai te desmotivar. Então, você tendo um passo a passo, melhor dizendo, você tendo uma motivação correta, se comprometendo a fazer o que precisa ser feito, né? Mesmo quando não se tem vontade de fazer, né? E tendo esse beabá, né? Esse script, vamos dizer assim, né? De praticamente como um ritual de todo dia, isso já te ajuda muito, né? Isso já vai te ajudar muito. Para finalizar, então, a gente tem aí alguns planos de fundo que inclusive estão disponíveis lá no nosso blog, depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E quem quiser baixar os planos de fundo estão lá, então aqui já tem 3 arquétipos que você pode utilizar inicialmente para quem está querendo dar uma virada de chave, mudar de vida. O arquétipo da sereia, que é o arquétipo que fala mais de sedução, que é o arquétipo que fala mais de conquista, né, de encantamento. Então você vai ver o arquétipo da sereia muito ligado a cliente, a sedução, a trazer mais clientes. Arquétipo do tubarão, para quem está precisando dar aquele gás, né, aquele turbo, digamos assim, para conseguir fazer o que precisa ser feito. E o arquétipo da raposa para quem precisa aí, para quem está precisando identificar novas oportunidades, quem está se sentindo um pouco estagnado, mas sabe que ali tem uma oportunidade que de repente você não está enxergando. Lembrando, tá? Isso é uma coisa importante. Todos os arquétipos têm um lado luz e um lado sombra. Então, antes de sair ativando o arquétipo, né, a torto e direito, dá uma pesquisada, compreende melhor o arquétipo que você está querendo ativar. A gente tem muitos canais no YouTube sobre arquétipos. Tem o canal da Dani, que eu acho incrível, é o que eu mais consumo. Gosto da forma como ela fala sobre arquétipos. Boa parte do que eu aprendi sobre arquétipos, além de lendo e vendo PDF e consumindo e-book, foi no canal da Dani.
E assim, a recomendação que ela faz é a mesma que eu faço. Eu não passo arquétipo para ninguém, tá? Eu não indico arquétipo para ninguém, porque cada arquétipo ele tem um lado luz e um lado sombra que precisa ser analisado dentro do contexto de cada pessoa. Ah, Paulo, mas eu queria que você me indicasse um arquétipo. Você marca um atendimento lá no SOS Simpatia, a gente faz um atendimento para você e a gente determina qual arquétipo que você vai usar. Fora isso, eu não indico arquétipo, eu não mostro arquétipo simplesmente por, estou numa situação X aqui no comentário. Eu estou numa situação assim, 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 eu queria que você me indicasse um arquétipo. Não, eu não te conheço, eu não sei quais são os outros, né, elementos da tua vida para poder te indicar um arquétipo. O que eu posso te dizer é, existem arquétipos que são muito interessantes para determinadas situações da vida, e também existem arquétipos que têm aí um lado sombra que às vezes, na grande maioria das vezes, né, dependendo de como for, pode gerar aí um desconforto para você, tá? Por exemplo, tem um arquétipo do Falcão, que normalmente ele não é utilizado por aquelas pessoas que de repente precisam, né, trabalhar no coletivo, tipo um jogador de futebol que quer ativar um arquétipo, né? Então ele não pode ativar um arquétipo de solitude, como é o do Falcão, que voa sozinho, ele faz as coisas dele sozinho, tem um poder de liderança muito forte, porque ele é muito, né, imponente, ele faz por ele. E aí, cara, a gente vai ter uma situação, por exemplo, do jogador querendo mandar no técnico, né? Ou o menino que, né, o menino ou a menina que trabalha em equipe querendo mandar no supervisor. Isso é complicado. Então a gente precisa entender cenário a cenário para poder indicar aí os melhores arquétipos para cada situação. Pessoal, é isso. Eu agradeço muito, né, a esse momento aí que eu tenho com vocês. Espero que esse entendimento sobre os arquétipos tenha esclarecido tudo que você, né, ou pelo menos o inicial, né, que você tem de dúvida. E a partir de agora na nossa jornada a gente começa a desbravar outros formatos e ferramentas, né, e meios para conseguir manifestar aquilo que a gente deseja. Eu estou deixando os meus contatos aqui, caso você precise, né, atendimento, precise de, enfim, tirar dúvida, tem aí os meus contatos. E é isso. Agradeço, muito obrigado e até sempre.